Você consegue fazer uma poupança no fim do mês? E se consegue, qual o objetivo? A maioria dos brasileiros ainda faz uma reserva financeira pensando em imprevistos, mas tem crescido o número de poupadores pensando em aposentadoria. Foi o que apontou uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito. Sobre isso, eu converso agora ao vivo com Flávio Borges, superintendente de finanças do SPC Brasil. Flávio, obrigada por nos atender. Uma boa noite. Boa noite, Carol. Bem, Flávio, a gente tem aqui o seguinte dado: 2 em cada 10 brasileiros poupam dinheiro pensando na aposentadoria. Isso mostra um amadurecimento da população ou preocupação com as contas públicas? Eu acho que são as duas coisas, mas o tema da aposentadoria ele foi muito presente no discurso público ao longo dos últimos anos, né, em função da necessidade de reforma da Previdência, né, e da incerteza que certas pessoas, ou que a boa parte das pessoas tem, em relação à saúde das contas públicas no período da velhice. Né? Então, junta aí uma maior educação financeira, uma maior familiaridade com essas alternativas de investimento e uma preocupação com as contas públicas, sim. Agora, Flávio, esse dinheiro, quando ele é poupado pensando em aposentadoria, ele é aplicado numa previdência privada? Para 10% das pessoas que disseram investir, sim, são aplicados em fundos de previdência privada, mas a aplicação favorita ainda é a poupança, né, para 59% das pessoas, seguida do dinheiro vivo, né, fundos de investimento e também, um pouco abaixo da previdência privada, tesouro direto, CDB, LCI e, por último, né, com apenas 2%, bolsa de valores. Né, os fundos de previdência privada ainda não são tão populares e não são tão acessíveis assim à maioria da população. E ainda permanece a poupança, que embora não seja a mais rentável, é a mais popular, porque é a alternativa de investimento que as pessoas têm mais familiaridade. Pois é, o que explica então essa procura pela poupança? É apenas isso, porque é o tipo de investimento mais popular no país? É o investimento mais popular, é muito antigo, né? As pessoas se sentem seguras, então muitas vezes as pessoas não aplicam, por exemplo, num fundo por não saberem direito sobre a saúde da instituição financeira onde elas estão aplicando, ou dos riscos que elas estão correndo, né? Porque o fundo ele pode oferecer uma remuneração superior, mas ele pode também oferecer riscos maiores que acabam por ameaçar até o principal que é investido, né? Então a pessoa aplica na poupança por comodidade e por saber que ela oferece poucos riscos, embora pague uma rentabilidade pequena. Você está falando de pessoas que poupam pensando em aposentadoria, mas a aposentadoria é uma das menores preocupações ainda, né, Flávio? Por quê? Qual que é a grande preocupação do brasileiro? A grande preocupação do brasileiro são os imprevistos que podem acontecer, né, para 45% dos entrevistados. E, na verdade, os imprevistos devem ser a maior preocupação de qualquer pessoa que começa a investir. Né, a pessoa ela só vai se preocupar em juntar dinheiro para aposentadoria ou para realizar um sonho de consumo a partir do momento em que ela já tiver dinheiro para arcar com uma situação de desemprego ou com um imprevisto, né, como uma doença, como um incidente qualquer, né, como uma despesa que eventualmente surja na casa, com a família, com os filhos. Né? Então, para 45% são os imprevistos, para 28% a poupança é para que seja conquistado um futuro melhor para a família e para 25% é uma poupança para o caso de desemprego. Dica, Flávio, quando a gente pensa em poupar um pouquinho no fim do mês, a gente diversifica nossos objetivos pensando então primeiro nessa questão dos imprevistos? Sem dúvida. O ideal é que a pessoa tenha várias caixinhas, né? Ela tenha várias poupanças, investimentos para esses diferentes fins. Ela garanta os seus investimentos ali para um caso imprevisto, ela tenha uma poupança que ela guarda para realizar um sonho, qualquer que seja esse sonho, né? Uma viagem, uma reforma na casa própria, um carro, etc. E uma terceira que seria para a aposentadoria. Né? E aí ela procurar investimentos que sejam mais de longo prazo, ela pode utilizar planos de previdência, né, que além de poder possibilitar um rendimento interessante, ele permite essa disciplina, né, de se juntar um valor todo mês
com esse objetivo de se ter uma renda após o período laboral, da vida de trabalho da pessoa. Nossos medos acabam envolvendo o emprego, o que chama atenção, né, Flávia? A gente pensa em aposentadoria e também ainda há muitas pessoas preocupadas com o desemprego, quando a gente olha para esse cenário a nível Brasil. Sim, e o desemprego é uma das principais razões que as pessoas alegam por não poupar. E é o que justifica o fato de apenas 11% dos entrevistados das classes C e D terem poupado ao longo do último mês, né? Nas classes A e B, esse número sobe para 37%. Então a pessoa não poupa, no primeiro motivo, porque ela não tem renda suficiente. Em segundo lugar, porque ela teve imprevistos ou porque está desempregada. A pessoa está sem renda, ela, infelizmente, ela não tem nem o necessário para fazer as despesas básicas, quanto mais para poupar. Agora, o que é interessante é que 12% dos entrevistados que não pouparam disseram que não pouparam por descontrole financeiro, ou seja, é uma pessoa que poderia poupar, mas que não poupou porque acabou gastando, fazendo outras opções com seu dinheiro. Ainda é pequeno, então, o número de brasileiros que tem essa tradição, essa cultura de poupar um pouco no fim do mês? Sim, é bastante pequeno, né? Nós vimos aí que 16% apenas conseguiram poupar em agosto e 29% dos entrevistados têm o hábito de poupar. A questão desse hábito é que ele varia de pessoa para pessoa. Para 19%, essa poupança acontece se sobra algum dinheiro. Para 10% não. A poupança é um compromisso que a pessoa faz. Então ela aloca um dinheiro lá que ela junta todo mês e apenas após poupar que ela vai gastar com supérfluos, ela vai fazer novos compromissos, vai comprometer sua renda de outra forma. Então é interessante ver que já há uma parcela significativa desses poupadores que encaram a poupança como se fosse uma despesa fixa, né? Que a pessoa paga todo mês para depois pagar outras que sejam menos prioritárias. Para a gente encerrar, Flávio, mais nada te chama a atenção, em agosto 40% dos brasileiros tiveram que sacar parte da poupança. O que levou essa parte da população a retirar 40% de sua poupança? Olha, principalmente imprevistos. Né? As pessoas alegam, elas guardam esse dinheiro e esse dinheiro ele fica à disposição para imprevistos, mas não só para isso. Ou porque a pessoa quis comprar outras coisas, né? Ou porque ela está desempregada, né? Enfim, esses são os principais motivos. Mas 40% das pessoas que recorreram às suas poupanças nesse mês ainda é um sintoma de uma crise econômica da qual a gente ainda não conseguiu sair. A gente está saindo lentamente, os números de crédito estão melhorando, os números de emprego estão melhorando ainda que lentamente, mas a gente ainda não saiu, a gente ainda não está aí a níveis de 2013 e 2014. Tem fim de ano chegando, 13º também daqui a pouco está chegando para quem está empregado, né, Flávia? É bom pensar então um pouquinho nisso, em poupança. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Flávio Borges, superintendente de finanças do SPC Brasil.